sou Juraci Asman de Saraiva e vou lhes apresentar um comentário relativo ao livro de contos de Machado de Assis, intitulado Várias Histórias. Este livro é o quinto livro de contos de Machado de Assis e foi publicado em 1896. Até esta data, Machado já tinha publicado 4 antologias: Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos e Histórias Sem Data. Além disso, já circulavam os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, além de outros, claro, mas esses 2 romances contribuíram para definir o reconhecimento de Machado de Assis como um escritor importante. Os contos, que compõem várias histórias, tinham sido publicados na imprensa na Gazeta de Notícias entre julho de 1884 e outubro de 1891. Esses mesmos contos foram publicados paralelamente à publicação de Quincas Borba, que Machado publicou na revista A Estação, em fascículos, entre junho de 1886 e setembro de 1891. E esse romance foi publicado em volume em novembro de 1891 pela editora Garnier. Então, como vocês percebem, havia uma publicação de contos paralela ao romance Quincas Borba, porque as datas de publicação são muito semelhantes. Pode-se, então, pressupor que, enquanto Machado escrevia Quincas Borba, ele também estava produzindo os contos que ele veio a reunir, então, em várias histórias. Podemos concluir que o lançamento da coletânea de várias histórias já vem acompanhado da imagem de um escritor que tinha pleno domínio sobre seu material e também do gênero conto, que ele havia estreado quase 30 anos antes com Contos Fluminenses, que foi publicado em 1869. Entretanto, na advertência de várias histórias, Machado retoma a epígrafe de Diderot, com que ele abre a obra, dizendo: meus amigos, façamos sempre contos. O tempo passa e o conto da vida acaba sem que se perceba, para afirmar que seus contos servem para passar o tempo, mas para indicar também que não são obras-primas, como os de Mérimée e de Poe. Ele ainda diz que contos, quando medíocres, têm a vantagem de serem curtos. Entretanto, quando se faz a leitura dos contos de várias histórias, constata-se que Machado foi falsamente modesto, uma vez que esses contos apresentam uma grande riqueza e grande complexidade. Consequentemente, Machado, com essa advertência, chama a atenção dos leitores para aquilo que vamos encontrar e estabelece uma comparação de seus contos com os de Mérimée, de Poe e também com a produção de Diderot. Bem, mas para melhor apreendermos o que significa essa publicação de várias histórias, eu vou fazer um breve comentário dos contos que fazem parte da coletânea. A obra inicial, ou seja, o texto que abre a coletânea, é A Cartomante, um texto que é bastante conhecido do autor, porque ele circula em inúmeros livros de coleção, né, de contos, e também em manuais didáticos. Nesse conto, o narrador ridiculariza as crendices que induzem as personagens a se encaminhar a um final trágico. Sabemos, então, que em A Cartomante há um triângulo amoroso constituído por Rita,
por Vilela e Camilo. E Rita e Camilo se encontram, tornam-se amantes, e quando ela declara que o receio de que o marido poderia vir a descobrir o relacionamento de ambos, Camilo lhe diz que ela não precisa recear, mas ele se afasta por algum tempo. Ela então procura uma cartomante que lhe diz que o seu romance vai muito bem. E também aconselha Camilo a falar com essa mesma cartomante. Um dia, Camilo recebe um bilhete de Vilela chamando-o para ir a seu encontro. E ele vai com muito receio. No caminho, há uma carruagem estragada que impede a passagem do transporte em que Camilo está. E quando ele olha à sua volta, ele vê que ele está junto à casa da cartomante que Rita mencionara. E também ele decide valer-se dos conselhos da cartomante. Quando ele a procura, ela lhe diz que que o ragazzo enamorado vá muito feliz, que nenhum problema há na sua relação com a amada. Entretanto, quando Camilo chega à casa de Vilela, ele se depara com Rita morta e ele próprio é assassinado. Então, a leitura mostra que Rita e Camilo vão ao encontro da morte porque se deixaram ludibriar pela crendice. E na abertura do conto, o narrador afirma: Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. O narrador atribui esse comentário a Rita, que, segundo ele, traduzia Hamlet em língua vulgar. Entretanto, essa introdução ela abre duas linhas de leitura. A primeira delas relaciona o conto com a tragédia de Shakespeare. E a segunda linha mostra o cômico que está infiltrado pelo riso mordaz do narrador. Portanto, nós estamos aqui diante de um conto com o qual Machado de Assis ridiculariza as crenças em cartomantes, até a crença na própria sorte, que muitas vezes os amantes buscam para ver o seu futuro. Homem Célebre, outro conto da coletânea, Machado trata de um dos temas que lhe é particularmente caro, que é o desejo frustrado da busca da perfeição, que é representado aqui pelo indivíduo que persegue sua realização pessoal por meio da manifestação artística. No conto, Pestana é um famoso compositor de polcas da cidade, que detesta esse gênero popular e que se empenha muito para criar uma música erudita. Entretanto, de suas mãos brotam notas que acabam se constituindo em polcas, mas os acordes da música clássica não se concretizam. Então, Pestana se frustra compondo polcas e mais polcas, e as peças eruditas ficam como um anseio irrealizado. Esse empenho na busca da perfeição também é o tema de Trio em Lá menor, em que a protagonista ama a dois indivíduos de qualidades opostas, desejando uni-los em um só para efetivar seu sonho de perfeição. Igualmente, Flora, personagem de Esaú e Jacó, quer conciliar em um único indivíduo os gêmeos Pedro e Paulo, cujos traços poderiam compor para ela o que seria o ser ideal. Então, Machado, nesses dois contos, estabelece um processo autorreflexivo, pois o dilema humano da perfeição parece remeter ao empenho dele mesmo, que contínua e conscientemente busca o aprimoramento na forma de trazer as suas narrativas. Outros dois contos que se aproximam, embora sejam diferentes no enredo e na complexidade das personagens, são A Causa Secreta e O Enfermeiro. Esses visam explorar os segredos da alma humana
e Machado dá a eles um tratamento da introspecção psicológica. No primeiro conto, que tem como protagonista Fortunato, o narrador expõe o prazer com que ele visualiza o sofrimento alheio. Em Um Enfermeiro, o sadismo provém de um velho coronel doente que maltrata e humilha seu cuidador. Como este um dia responde à agressão que recebera do coronel, o paciente morre e o protagonista fica em dúvida e se pergunta se ele teria assassinado o velho ou se o velho morrera de causa natural. Bem, então, em relação à causa secreta, ainda é importante mencionar que o nome Fortunato remete ao conto de Edgar Allan Poe, denominado O Barril de Amontilado. E essa convergência entre os contos explica, de alguma forma, a remissão a Poe que Machado faz na advertência de várias histórias. Um outro conto que é extremamente interessante é o Conto de Escola. Conto de Escola relata o episódio da venda da explicação de uma tarefa escolar de um menino, Pilar, que explica a tarefa a ser feita para o filho do professor, que se chama Raimundo. Entretanto, quando se dá o pagamento da explicação da lição, um outro menino vê, Curvelo, e esse delata ambos ao professor. Eles são castigados e, ao longo da vida, Pilar não esqueceu aquilo que ele diz que foi a maior lição que ele recebeu da escola, ou seja, ele aprendeu a corromper e a delatar. Eu acho que esse conto tem uma relação muito adequada com o que ocorre na nossa realidade muitas vezes. Então, Pilar aprendeu na infância a corromper e a delatar. Fazendo assim uma breve menção aos demais contos, a gente pode constatar que, de fato, o título do livro está adequado. São várias histórias, e são histórias várias que o leitor encontra nessa obra do Machado de Assis. Entre santos, o autor faz com que os santos da igreja de São Francisco de Paula desçam de seus altares para discutir entre eles as fraquezas humanas e tocam em duas questões que perpassam a obra de Machado de Assis, que são a avareza e o adultério. Já em Uns Braços, Machado trata da atração de um jovem por uma mulher madura. A Desejada das Gentes, por sua vez, conta a história de Quintilha, uma das misteriosas mulheres de Machado, que se recusa à felicidade conjugal, embora ame o noivo. Também misteriosa é a personagem Mariana, que dá título ao conto. Ela se mostra indiferente ao amante, que vem visitá-la depois de 18 anos, e deixa o rapaz perplexo, que simplesmente não consegue entender o desvelo de Mariana com o marido enfermo e o desespero que ela demonstra quando ele morre. Em Adão e Eva, nós temos uma sátira em relação à história da criação do mundo dos homens. Neste conto, um juiz narra como se deu o processo de criação dos homens e do mundo. Segundo ele, quem os criou, não foi Deus, mas o diabo. E só mais tarde Deus interveio e infundiu em ambos, em Adão e Eva, bons sentimentos, o que, evidentemente, fez com que a humanidade fosse outra. Já Viver é um conto alegórico, em que Machado mistura em uma única narrativa as mitologias clássica e judaico-cristã, pondo a conversar o titã Prometeu com Asaveros, o judeu errante. Finalmente, em O Conto ou Metafísica do Estilo, o narrador
invoca continuamente o leitor para colocá-lo na cabeça de um padre, enquanto esse organiza um importante sermão. Então, nesse processo, o leitor se defronta com o zelo com que o padre escreve, buscando as palavras que deveriam ser perfeitas. Também essa lição do cuidado, do zelo, nós encontramos em outros contos de Machado de Assis, ou seja, essa reflexão sobre o processo de escrita aparece inúmeras vezes. Agora, temos ainda um texto que é denominado um apólogo. Por ser um apólogo, evidentemente, não é um conto, mas esse texto traduz o processo de ascensão social. Então, ele mostra que, para que alguém tenha sucesso e visibilidade, é preciso sempre que outro alguém trabalhe na sombra e no anonimato. Então, eu acho que, a partir desses comentários, o leitor pode constatar que Machado seleciona seus temas enfocando a sociedade brasileira da segunda metade do século XIX. E ele se mostra um observador da moral, dos costumes e das relações humanas. Mas ainda que as personagens circulem pelas ruas, praças e demais logradouros da cidade do Rio de Janeiro e que os ritos sociais desse lugar e de um determinado tempo estejam representados, Machado expõe a universalidade humana. Além disso, o leitor verifica que Machado tem consciência dos recursos expressivos da língua, cujo tom coloquial ele procura preservar, elevando a coloquialidade à condição estética. Da mesma forma, ele expõe seu domínio sobre os procedimentos composicionais da narrativa, manipulando o processo de comunicação literária, jogando com as múltiplas possibilidades do ponto de vista e subvertendo as regras da temporalidade, infiltrando ainda sob uma narrativa aparente, uma narrativa que deve ser recomposta pelo leitor. Portanto, perseguir os diferentes contos de várias histórias é realmente usufruir do prazer da leitura de contos que agradam, não por serem curtos, mas por serem complexos e instigantes. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!